Estamos começando mais um Metro Quadrado Foster. Tenho a honra de receber aqui o pessoal da Lidera Imóveis. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você pelo convite. Kelly, Marco, uma imobiliária referência aí já na região, com muita história, com muito resultado. E vamos bater um papo leve, tranquilo aqui sobre a jornada de vocês. Eu queria ouvir um pouquinho aí desde o início, a entrada de vocês no mercado imobiliário, depois a gente vai evoluindo aí para outros temas. Legal. A gente veio para Itapema já faz uns 15 anos, né? Mais ou menos. Começamos em áreas totalmente diferentes. Eu era bombeiro militar, Olha só. professora, né? E vimos oportunidade de negócio, né? Aos poucos fomos saindo das nossas áreas. Não foi muito fácil, porque nós dois éramos concursados, né? Então a gente teve que se desprender um pouco, largar as algemas, né? Largar as algemas. E entrar de cabeça nesse mercado ali que é muito promissor, mas não é fácil, né? Tem que ter um comprometimento muito grande e é muito variável, né? Não tem segurança nenhuma, mas recompensa quem investe, quem trabalha com seriedade ali. E graças a Deus a gente está colhendo bons resultados. Confesso que eu fiquei imaginando ele como bombeiro, hein? Quanto tempo como bombeiro? 8 anos. 8 anos? Olha só. E você, Kelly, como é que foi essa transição aí para o mercado imobiliário? Na verdade, quem fez eu entrar, né, no mercado imobiliário foi o Marcos mesmo, ele que me puxou. E foi bem engraçado essa parte nossa, porque eu fiquei relutante assim para poder mudar de profissão, saída, né, de ser funcionária pública. E aí ele me fez uma proposta. A proposta foi: se eu vender 3 apartamentos esse mês, você sai da escola. Aí eu falei, então tá. E a gente estava numa conversa, num jantar, e ele fez essa proposta e eu falei, então tá bom. E ele fez as 3 vendas, né? Então, aí a gente começou a trabalhar juntos nessa área, né? Anteriormente, nós éramos gestores, né? Ele iniciou como gerente também dentro de uma outra imobiliária, ali em Itapema. E eu também trabalhei junto com ele, né? Na parte de liderança de equipe. Então, nós caminhamos juntos por um bom tempo, né? Por uns 4 anos já, né? 4, 5 anos já que a gente está nessa. E legal. A gente resolveu abrir o nosso próprio negócio, né? Quando a gente acredita no mercado, acredita no nosso potencial, né? De evolução como corretores, a gente falou, não, acho que está na hora da gente embarcar nessa e abrir a nossa imobiliária. E surgiu a Lidera Imóveis, né? Lidera Imóveis já vem da palavra de lidera, né? De liderar, porque era o que a gente já fazia, né? Há muito tempo. Então, a gente já liderava equipes e a gente resolveu abrir o nosso negócio. Foi assim que surgiu. Incrível, incrível. Conta pro pessoal um pouquinho, gente, assim, o que é o mercado imobiliário aqui da Costa Esmeralda? Porque coisas que acontecem aqui são incríveis, aqui, assim, né? É surreal, né? Isso. E eu penso que vocês são muito bem vistos nesse mercado hoje e estão aproveitando, né, esse crescimento da região. Mas como é que foi para vocês assim, terem esse primeiro contato e enxergar o tamanho da oportunidade que todo mundo que está aqui tem, né? Como é que foi isso para vocês? Eu já trabalhei como corretor há muitos anos atrás em Curitiba, que era um mercado muito regional. Então quem comprava em Curitiba era quem morava em Curitiba ou quem trabalhava em Curitiba, né? Então não tinha muito essa questão de investimento para turismo e tal. Você não via os investidores falando, vou investir em Curitiba para de repente colocar para um Airbnb ou locação, né? Quando a gente veio para esse mercado aqui, a gente viu que a realidade era totalmente diferente, né? Um mercado muito rápido, construtoras facilitando o pagamento para fazer um financiamento direto para o cliente, sem depender de burocracia de banco, né? Que hoje em dia no Brasil está difícil, está muito caro para você fazer um financiamento bancário. Então as construtoras facilitando muito e a gente viu uma oportunidade muito, muito grande de negócio nesse sentido. E a gente sempre gostou de estudar, explorar e tentar coisas diferentes, né? A gente viu que tem um mercado muito grande a ser explorado na nossa região, não só regional e não só aqui no Brasil, né? Para pessoas que moram no Rio Grande do Sul, no Paraná, que compram muito aqui, Mato Grosso, mas sim no mercado de uma forma global. Então a gente começou a olhar para esse mercado de fora do Brasil e investir
também bastante para fora, né? Fazer uma propaganda, fazer o nosso produto, a nossa marca chegar também lá fora. E hoje 100% das nossas vendas esse ano são para clientes que moram fora do Brasil, principalmente Europa e Estados Unidos. Inclusive, vocês são referências nisso, né? Isso. Pô, 100% das vendas para o mercado externo, vamos dizer assim. Hoje nós trabalhamos com o brasileiro, né, que mora lá no exterior. Então, hoje nós temos uma equipe, né? Hoje nós temos ali, tirando eu e o Marcos, mas a gente já tem uma equipe com 7 corretores. E nós somos especialistas, né? Trabalhamos com hiperfoco e somos especialistas em atender esse público, né? De brasileiros que moram no exterior. E como é que foi esse processo ou essa decisão de só atender pessoas, né, que estão fora do país, né? Como é que foi essa decisão aí para vocês? Foi mais uma demanda do mercado, né? A gente percebeu que tinha muitas pessoas morando fora, né? E que tinha uma lacuna ali de mercado. Então, quando nós começamos a trabalhar lá fora, tinha pouquíssimas pessoas trabalhando lá fora. Então, Exato. Quando o cliente via um anúncio nosso, era praticamente só nosso, né? Não tinha muita coisa. Hoje já tem muita gente trabalhando lá fora. Muita gente tentando, né? Poucos conseguindo, porque tem uma expertise, tem todo um processo por trás, né? Tem que ter um bom marketing, né? É complicado começar ali, porque às vezes o pessoal, eu vou tentar, vou fazer um investimento ali baixinho para ver como é que funciona. E muitas vezes não tem resultado no primeiro mês, até você acertar a mão do negócio ali, né, para você conseguir fazer uma campanha que performe, ter uma consistência, vai bastante tempo e o investimento não é tão baixo. Então Tem muita gente que desiste logo no começo, eu investi um pouquinho, não deu resultado, então vou voltar pro Tem que ter uma habitual. Constância, né, Marcos? E a gente, uma constância, a gente sempre teve uma visão assim que quando parece uma crise, quando a situação não está muito favorável, a gente costuma dobrar a aposta, né? Então, arrojados. Não está vendendo, está meio fraco o mercado, cara, vamos dobrar o nosso investimento em marketing, vamos para cima. Vamos... Que a maioria começa a tirar, né? Começa a segurar, começa a travar. E o primeiro passo numa empresa é ir realmente tirando, por exemplo, tô num momento de crise, vou tirar o marketing. Exatamente. Né? E pelo contrário, aí que você tem que, né, mostrar mais a tua marca, aí que você tem que se posicionar mais no mercado, mostrar o que você veio, né, fazer. E aí sim, nós hoje trabalhamos 90% é lead, né? É o cliente que veio de campanha, né? Outra porcentagem é indicação, e às vezes é a indicação desses clientes que estão lá fora, né? Perfeito. Então, a gente sempre trabalha muito com isso mesmo, de dobrar a aposta, né? Legal. Qual que é o desafio de ter uma imobiliária no mercado onde tem tantas imobiliárias? Muitas não performam, né, de fato, mas como reter um corretor? Quais são os desafios que vocês têm como gestores, realmente como donos de uma imobiliária? Nós já fomos corretores também muito Sim. tempo e a gente percebeu que são poucas imobiliárias que realmente dão uma estrutura para o corretor, né? Não é só o ambiente, né? Você dá uma mesa para a pessoa trabalhar lá, internet, um café. Realmente você dá uma estrutura qualificada, né? Uma estrutura de marketing para essa pessoa criar um material, né? A imobiliária investir no tráfego pago, investir no marketing de qualidade, né? A imobiliária se preocupar em treinar e qualificar esse corretor toda semana, né? Acompanhar o atendimento, né? Não só deixar o corretor lá, vendeu, não vendeu, não entrou ninguém na porta, é isso aí, vamos esperar a temporada. Não, investir, buscar, acompanhar os atendimentos. Legal. Hoje nós participamos da maior parte dos atendimentos, dos fechamentos, passam por nós também. Não que nós saibamos de tudo, mas a gente acredita que 2 ou 3 pessoas pensando na mesma situação, sem dúvida, sempre vai sair alguma ideia diferente, né? Pensar fora da caixa. Então, às vezes a pessoa está focada numa coisa ali, não está enxergando alguma coisa. Eu já aprendi e aprendo todos os dias com a minha equipe ali. Então, a gente acredita muito nessa união, trabalhar junto, investir no corretor, investir na estrutura, né? Eu acho que a ideia ali nossa, né, da Lidera Imóveis, é ter os corretores mesmo de alta performance, né? Então, hoje nós trabalhamos, igual o Marcos falou, com treinamentos, né? Então, toda semana a gente faz treinamento de
de temas específicos ou de Sim. algum livro, né? A gente vai até as construtoras também para fazer um treinamento, conhecer de produto, ter know-how, né? Repertório para poder atender os clientes, saber de ferramentas que hoje a gente utiliza, né? Não ficar mais só também na ligação, mas hoje a gente faz muito videochamada. Sim. Então, você ter uma boa apresentação, uma boa postura, né, na hora de lidar com o cliente, falar com o cliente, isso aí faz total diferença. E cada detalhe importa na venda, Com né? certeza, com certeza. Cada detalhe. E trabalhar com hiperfoco, né, William? A gente trabalha hoje com poucas construtoras, né, porque a gente entende que tem muitas no nosso mercado, né, tem uma variedade de produtos. Mas quando você consegue entender o que você está vendendo, né, conhecer do produto, conhecer da construtora, passa mais seriedade para o cliente. Sem dúvida. E a gente efetua mais venda dessa forma. E eu sou prova viva disso, né? Na BSX, eles Sim. vendem BSX, tem um baita resultado, né? No mês passado foi a que mais vendeu BSX, né, imobiliária, então eu vejo que isso não é só no discurso, é realmente na realidade, né? Que realmente está performando. Isso. Né? E os desafios com os corretores, assim, se a gente pudesse elencar para eles, talvez, 3 dicas práticas para um corretor nesse mercado tão complexo, vamos dizer assim, o que ele precisa resolver ou evitar de fazer? O que vocês poderiam me dizer aí para os corretores especificamente? A gente acredita muito na energia do ambiente, né? Legal. Você ter um ambiente que está todo mundo motivado, né, e disposto a crescer, a buscar, né? Então a gente, primeiro de tudo, a gente se preocupa com o ambiente, né? Não ficar um ambiente que tem um reclamando, o outro está reclamando, aí o mercado está ruim, o governo e tal, e vira uma bola de neve, todo mundo reclama, e quando chega um cliente, às vezes ele não está numa energia legal para atender o cliente e acaba perdendo, porque quando você vai fazer uma venda de high ticket, né? Hoje a gente trabalha com high ticket, a partir de R$500 mil, né? Então meio milhão, é um ticket muito alto. Se você vai atender um cliente com uma energia baixa, ele não vai comprar de você. Pode esquecer. Né? Então, primeiro é a energia no atendimento, né? Se afastar de maus comentários, né? Negatividade. Então, a gente trabalha muito nessa parte e procura muito se desenvolver em equipe. Legal. Né? Buscar sempre o desenvolvimento do atendimento, o desenvolvimento pessoal, né? Mentalidade. Que isso é uma grande ferramenta ali. Né? Ninguém vende imóveis, ninguém ganha dinheiro, ninguém prospera se não estiver bem. Né? Se não tiver com a energia lá em cima, se não tiver sempre procurando se desenvolver e aprender mais, né? Então, e eu acho que um ponto interessante é que o pessoal tem que encarar a corretagem como uma profissão de fato. Sim. Entendendo que ele tem que investir tempo, energia, ele tem que se desenvolver, ele tem que fazer as atividades geradoras de venda, que não é simplesmente chegou o lead eu vendo. Inclusive eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, porque vender para lead não é uma coisa fácil, existe um processo que muitas não conseguem performar, né? Como é que vocês fazem esse processo acontecer e vocês conseguem ter tanto resultado vendendo para leads? Como é que funciona? A gente acredita muito no processo bem formulado, né? A gente, lógico, cresce, aprende junto com cada um que entra na imobiliária, vê como é que faz o atendimento, mas a gente criou um processo de atendimento. Legal. Que foi testado e validado, e sempre que a gente vê que faltou alguma coisa aqui, a gente estuda e evolui, melhora. Sempre está mudando. Legal. Né? Acompanha junto com eles. Então, não fica aquela coisa, chegou um lead agora, me deu um branco, e agora o que eu vou fazer, que jeito que eu vou atender? A gente tem um processo muito bem definido. Né? Sempre que alguma coisa não dá tão certo assim, a gente revisa e melhora. Sempre busca revisar. Já tem uma abordagem definida, já tem um fluxo de cadência, né, de clientes definidos. E eu acho bem importante também o corretor ele ter essa organização. Porque o corretor que não tem uma organização, hoje nós temos, né, o CRM, e a gente um dos pontos do processo que a gente pede muito para ele estar sempre atualizando o CRM, né? Então, ter todo documentado ali, ter todo o histórico do cliente ali e se organizar, ter uma agenda organizada, né? Então, isso são pontos que a gente dá preferência ali para passar para os corretores ali, né? E sempre
treinamento de alta performance com conteúdos que vão agregar valor, né, nesse atendimento, né? Então, hoje nós trabalhamos com vários temas, né? O CUB, fluxo de cadência de cliente, Legal. Enfim. E treinamento é aquele processo de repetição mesmo, Sim. né? Até que realmente... É treino. Tem que treinar. E uma coisa que eu sempre falo, que a gente muitas vezes acha que treinar necessariamente tem que ser legal. E na verdade nem sempre é. Né? Assim como ir pra academia às vezes não é legal, fazer, né, alguma outra coisa não é legal, mas tem que ser feito, tem que ser treinado, tem que ser desenvolvido. O resultado é consequência, né? Exato. A venda, hoje nós, né, trabalhamos com venda, então a venda é uma consequência do teu trabalho. Então, se você fizer um bom atendimento, se você entender o cliente, né? O entender para atender, né? Então, a gente precisa entender o que o cliente está querendo, né? Às vezes não só passar um produto, empurrar o produto para o cliente, né? Mas entender ele, ser mais... perguntar mais, ouvir mais o cliente, né? Legal. Isso daí são técnicas que a gente faz com que o corretor se desenvolva e efetue a venda no final, que vai ser uma consequência do trabalho, né? Legal. Qual o país que concentra mais brasileiros que compram aqui a Costa Esmeralda, assim, pela experiência de vocês? Aí eu vou entregar o ouro. Mas hoje nós trabalhamos ali alguns países da Europa, né? Os Estados Unidos e a Austrália. Esses são o nosso foco. Austrália também? Isso. Olha só. O brasileiro, ele tá dominando o mundo, né, cara? Pra onde a gente olha hoje... Tem brasileiro. Tem brasileiro. E, assim, uma característica em comum dos brasileiros. Pode falar o que for do Brasil, o momento do Brasil, falar que tá em crise, que não tá bom, mas todo brasileiro que tá fora, ele tá trabalhando, tá querendo criar um patrimônio para voltar aqui pro Brasil. Tá em busca de algo melhor, né? De algo melhor, ou se não for para voltar a morar aqui, mas ele quer passar as férias dele aqui, ele quer ter o investimento dele aqui, né? Então ele quer voltar a investir no Brasil. Né? E muitas vezes uma barreira também para o pessoal é a falta de conhecimento, de segurança, né? Nesse processo. Então a gente procura sempre passar realmente uma consultoria para o cliente, né? Para ele fazer uma compra extremamente segura, passar muita informação da cidade, né, da construtora, do produto. Não é só panfletar o produto, aqui, ó, produto, condição de pagamento. Não é empurrar, né? Realmente... Não é tirar pedido, né? Exato. Tirar pedido é fácil, né? A venda em si, ela é muito mais trabalhada, né? Então, é realmente isso. Passar toda a credibilidade, né, da construtora, da cidade, do que vai ter ao entorno aqui, né, na Costa Esmeralda. Então, tudo que está acontecendo, né, os planos diretores aqui, tanto de Itapema, Porto Belo, né, então, tudo que tem para vir ainda na cidade e está se desenvolvendo, né, então, deixar o cliente cada vez mais seguro, né, porque hoje nós atendemos 100% online, né, então, a venda, ela é concluída de forma online, né, o cliente faz assinatura digital. Alguns, claro, né, vêm até nós aqui para nos conhecer, mas normalmente a compra já foi feita. É bem interessante isso também. Teve alguns casos bem interessantes, que clientes que saíram do Brasil há muito tempo atrás, saíram de regiões como São Paulo, Nordeste, não tinham nem noção do que era Itapema, Porto Belo, Santa Catarina, nunca tinham passado nem perto, mas ouviram falar que era bom, que era seguro. Olha só. Entraram numa campanha, conheceram, fizeram uma compra, confiaram na gente e daí vieram para cá, conheceram pessoalmente, se apaixonaram, né, pela região. Impossível não conhecer, viraram amigos pessoais. Hoje em dia os filhos deles estudam nas mesmas escolas que os nossos filhos, vieram morar para cá, né, e realmente viram que o nosso mercado aqui, a nossa região tem um nível de segurança altíssimo, estrutura altíssimo, né, e é uma região abençoada, né, por vários aspectos assim, né. O mercado imobiliário, ele tem passado aqui por um processo de amadurecimento, né? E eu tenho dito muito que só vai permanecer no mercado, tanto imobiliárias quanto construtoras, aquelas que se organizarem, que elevarem governança, que realmente fizerem as coisas da forma correta. Como é que vocês estão enxergando atualmente o mercado aqui da Costa Esmeralda, imobiliário? Olha, tem gente que fala que vai acontecer uma bolha, né, imobiliária, porque tem muita construtora, tem muita imobiliária, tem muito corretor,
E às vezes o cliente olha e fala, será que vai ter realmente uma demanda para tudo isso? Como é que está esse mercado? Realmente, como você falou, as empresas têm que se aperfeiçoar, têm que investir. Tem algumas empresas que estão vendo esse desenvolvimento acelerado e estão vindo tentar a sorte também, né? Tem algumas empresas que vão dar certo, estão trabalhando sério, mas tem outras que a gente já viu alguns casos ali que estão trabalhando de uma forma, né, muito abaixo do mercado. Né? Então, o corretor, a imobiliária tem que ter muita atenção nessa parte, tá? Perfeito. Porque realmente tem uma demanda de clientes muito grande. Às vezes, né, se empolga, não, tá muito barato, vou vender muito, vou só tirar pedido, e acaba não se preocupando muito com o pós-venda, a entrega, né? Hoje a gente trabalha com uma venda que muitas vezes é o futuro de uma família. Né? Exatamente. Hoje a realidade do Brasil, muitas famílias passam a vida toda e não conseguem comprar um imóvel, passam a vida toda morando de aluguel. Ainda mais então, comprar um na praia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a venda do imóvel, que é um planejamento, às vezes, de uma vida inteira de uma família. Exato. Né? Então, algo muito sério, né? Sim. E muitas vezes a gente deixa de vender, deixa de ganhar dinheiro por conta disso, né? Às vezes o cliente, eu vi isso aqui, você também vende? Por isso que o nosso papel ali na Lidera realmente a gente verifica toda a documentação de tudo, né? Da construtora, tudo que está em andamento, se já está com obra iniciada ou se já tem obra entregue, né? Todo o know-how mesmo das construtoras. Nós temos, né, também um setor jurídico que nos auxilia nisso. Para realmente, pensa, né? A gente vender algo já é difícil. Agora, vender algo para um brasileiro que está morando lá do outro lado do mundo é 3 vezes, 4 vezes pior, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, né? E realmente trabalhar para que isso seja uma bênção na vida da pessoa, né? Não um prejuízo, né? Então... E eu vejo com bons olhos esse momento, porque realmente, como em qualquer mercado, existe uma certa peneira. O amadurecimento faz com que algumas queiram permanecer e jogar esse jogo e outras não. E eu quero estar no mercado, e vocês também, que seja, né, um orgulho no sentido de que realmente as coisas são vendidas e são entregues, as famílias ficam felizes, né? Eu acho que está muito longe de ser uma bolha, tem muita demanda, o nosso problema não é vender, né? E eu vejo com bons olhos. Eu acho que esse momento é um momento de que quem realmente é sério, quer melhorar e quer permanecer no mercado, está se estruturando, está se organizando. Né? Então... E como você falou, né, ter uma boa governança, né, uma boa cultura empresarial, isso faz total diferença, ter um bom processo, né, dentro tanto de uma imobiliária como de uma construtora, isso que vai fazer com que o negócio flua lá na frente, né? Perfeito. Então hoje o mercado está aí, né, Itapema e Porto Belo tá crescendo muito, está expandindo muito, e realmente tem muito chão ainda, né? Tem muito terreno, tem muito espaço ainda, né, para ser feito ainda, né? Claro que com sabedoria, né, com infraestrutura, e tem muito cliente vindo aí, né? Tanto aqui no Brasil como fora, cada vez mais tendo essa visibilidade de Itapema, Porto Belo, né, Santa Catarina como o estado mais seguro do país. Então lá fora eles vêm com essa imagem também, os artistas também, né, fomentam muito o nosso mercado, né, Neymar, enfim. Exato. Então isso nos auxilia também, e eu acho que tem muito processo ainda, muita coisa para acontecer na cidade. Tem muito investimento, né, William, também, por parte das construtoras também, no desenvolvimento da estrutura da cidade. Né? Então a gente está vendo um desenvolvimento, um crescimento muito grande, mas um crescimento extremamente estruturado. Perfeito. Né, planejado, né, com vários pontos turísticos novos saindo esse ano, no ano que vem, nos próximos anos, e atraindo cada vez mais turistas para a nossa região. Né? Alguns anos atrás a gente via muito, por exemplo, no Réveillon, tinha uma demanda muito grande de pessoas, nem sempre conseguiam um lugar para alugar, você via o pessoal dormindo dentro do carro, no posto de gasolina, para esperar vagar no outro dia. Exato. Um aluguel, né? Então a gente tem uma demanda, uma oferta e demanda ainda muito positivo, né? Mesmo com toda essa construção civil, com essa força que está,
ainda tem uma procura ainda muito superior do que tem disponível. E hoje no Airbnb, por exemplo, Itapema, ela tá no ranking, né, das 5 cidades mais procuradas. Então, eu acho que cada vez mais vai ter essa visibilidade sobre as nossas cidades aqui. Primeiro que a praia é incrível, né? Incrível. Então, a gente tem as praias mais lindas aqui. Né? Então, inclusive, um recado pro pessoal, não normalizem isso, né? Porque às vezes a gente mora aqui e a gente não dá valor para aquilo que é tão belo, né? Então, às vezes eu me pego pensando nisso. Pô, a gente mora num lugar excelente, com uma baita infraestrutura, num estado super seguro. Sim. Acho que a gente tem que ser grato sempre por isso, né? Todo dia agradecer, né, por esse paraíso que nós moramos, né? Exato. E a localização estratégica, né, de estar perto de 2 aeroportos, né? Vários parques, várias coisas que estão acontecendo também ao nosso entorno. Sim. Não só praia mais, né? Acho que Itapema e Porto Belo, eles estão deixando um pouco, Balneário Camboriú também, tá deixando um pouco essa cultura de só vir na temporada, né? Hoje a gente já vê movimento o ano inteiro, né? O ano todo. Então, a demanda também de procura, Airbnb, enfim, é o ano todo mais, né? Não é só, tem essas, como a feira que nós estamos aqui hoje, que fomenta também muito o mercado, né? Então, tudo isso faz com que cada vez venham mais pessoas, né? Mais conhecimento para nossa cidade aqui. Muito bom. Gente, partindo para a reta final, um corretor de imóvel que tem interesse em trabalhar com vocês lá na Lidera, como é que ele faz? Ele pode procurar quem? Como é que funciona o processo de entrada desse corretor? Me contem um pouco mais aí sobre isso. Pode procurar a Kelly. A Kelly que faz o crivo. Legal. Mas tem que ser uma pessoa... A gente gosta de pessoas que buscam sempre a evolução. Né? Que não gostam de ficar parada, não gostam de comodismo. Né? O nosso mercado ele é muito dinâmico, ele muda muito rápido. E nós procuramos também acompanhar isso com tecnologia, investimento em marketing, desenvolvimento pessoal. Então, a pessoa que já está assim, ó, não, eu já sei, eu trabalho do meu jeito, eu não quero mudar. Esquece. Na nossa imobiliária ele não vai se dar tão bem. Perfeito. Porque a gente procura se desenvolver e está mudando constantemente. Então, e tá preparado, né, para trabalhar ali em equipe, principalmente, né? Porque nós somos meio clichê isso, mas nós somos uma família, né? Hoje, né? Legal. A gente fica mais na Lidera do que às vezes em casa, né? Então, tá disposto, né, a trabalhar em equipe, a conhecer do nosso processo, entender o nosso processo e aceitar o nosso processo, né? E ser um corretor de alta performance aí próximo, pode me chamar o Marcos ali, a gente vai conversar. Legal. Onde é que a gente acha vocês no Instagram? Qual que é o arroba de vocês? Lidera Imóveis SC, nosso Instagram. Pode entrar lá, na bio também tem o link, né, do WhatsApp, pode me chamar, conversar. Ou se quiser saber como que funciona também o nosso processo, conhecer a Lidera, né, estamos à disposição. Onde fica a Lidera? Passa o endereço pro pessoal. Fica na 2ª Avenida, esquina com a rua 302, é o número 1661, sala 6. É bem de esquina ali. Muito bom. É a 2ª Avenida com a 302. Isso, bem próximo do Comprão, ali na 2ª Avenida em Itapema. Show. Pessoal, obrigado pela parceria, pela presença de vocês, parabéns pela história. Essa transição de carreira, muitos possuem vontade, mas nem todos têm coragem, né? Sim. Então, estão de parabéns por isso. Tenho certeza que a Lidera já é um sucesso, vai ser muito mais. Amém. Tá? E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma jornada, uma parceria de longo prazo. Com certeza, tá obrigada. Obrigada pelo convite, né? Por apresentar a gente aí no mercado, né? Isso, né, Marcos? Obrigado, William, obrigado pelo convite aí. É sempre bom estar conversando com você, desenvolvendo. Sim. Você é uma pessoa também que tem muita visão de mercado, gosta sempre de se desenvolver. Sim. Já nos encontramos em alguns eventos, de network. Alguns eventos já, exato, né? Então é legal estar sempre buscando e se aperfeiçoando cada vez mais. Parceria muito bom. aí. Isso aí, gente, obrigado. Obrigada. Tá? Boa noite.